Bom, boa tarde a todos. Estamos na tarde de dia 7 de agosto de 2020, da reunião de agosto da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF, já caminhando para o encerramento. E temos dois processos amanhã que ficaram pendentes de julgamento ainda, que é o número 1, está no curso do julgamento, o julgamento foi interrompido, que é o 150. Temos 3 processos da manhã, tem um que está em andamento e 2 ainda que faltam por julgar, né? O 150, que é da relatoria da doutora Ludmila, que me passa a palavra, eu acho que só uma questão pontual, pelo menos eu já vi, estou convicto para votar, esse intervalo dei uma olhada, e não sei se os colegas também tomaram uma vista aí de mesa. Enfim, passo a palavra para a Ludmila, só resume muito rapidamente, porque já foi relatado e discutido bastante antes do almoço. Sim, conforme o presidente já colocou, boa tarde a todos, foi um processo que a gente acabou, foi o último processo julgado na manhã. Eu acho que a dúvida que ficou, e que acredito que tenham olhado neste intervalo, é a questão da alegação com relação ao SAT, para ver se havia se o recorrente tinha formulado algum questionamento mais específico. Só que como eu encaminhei, e eu mantenho meu encaminhamento de conhecer parcialmente do recurso, porque ele trata de questões, a meu ver, né, que nós não temos nem competência para apreciar, porque são questões de legalidade e constitucionalidade, para tratar apenas do mérito com relação à nulidade da autuação para negar provimento. Alguém tem alguma observação adicional aí após essa vista e alguma dúvida? Então vamos passar a votação. Mário, como vota? Acompanha a relatora, presidente. Martim? Também acompanha a relatora. Ricardo? Acompanha. Caio? Acompanha a relatora. Renan? Acompanha a relatora. Juliano? Acompanha a relatora, presidente. Eu também acompanho, então ficou por unanimidade de votos. Ficou com esse afastamento de recurso, apenas com a prioridade de nulidade, na parte conhecida, negar e provimento. E eu passo a falar novamente para o Ludmila, você tem 151 da pauta, por favor. Obrigada, presidente. Então, o último processo da minha relatoria, que está pautado pela manhã, é o recurso da Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim, que é um recurso voluntário contra um acórdão da DRJ do Rio, que rejeitou a impugnação para manter a exigência de R$ 2.266 por ter deixado de efetuar as retenções quando da prestação de serviço mediante cessão de mão de obra contratada da José Dublin Almeida Stauffer ME, no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2004. De acordo com o relatório fiscal, foi feita uma retenção de valores inferiores ao mínimo estabelecido na legislação para o tipo de serviço prestado, desde que, por se tratar de contrato de mão de obra, contrato de prestação de serviço, envolvendo cessão de mão de obra, e não haver previsão quanto ao valor do equipamento utilizado, a base de cálculo para a retenção previdenciária não poderia ser inferior a 35% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços. Na peça impugnatória, que veio acompanhada de algumas notas fiscais, e as folhas estão referenciadas aí, foram declinadas as seguintes alegações. Primeiro, que a abertura de valas e aterros é um conceito genérico de aterro sanitário e terraplanagem, de modo que a retenção previdenciária incide sobre 15% dos valores das notas fiscais, de acordo com o artigo 159 da Instrução Normativa número 3. E a configuração de bis in idem ao argumento de que, abre aspas, o INSS estaria recebendo 2 vezes a retenção sobre a margem de 20, ou seja, recebendo da contratada José Dublin 11% sobre 85%, e recebendo da recorrente 11% sobre 35%. Ao apreciar as razões declinadas, a instância ACOP prolatou o acórdão assim emendado, né? Que quando o valor dos serviços não estiver individualizado no contrato, deverá ser utilizado a maior alíquota aplicada aos serviços contratados
para fim da base de cálculo a qual incidirá a retenção dos 11%. Intimada do acórdão foram os mesmos argumentos lançados em sede de impugnação, apenas acrescentando o seguinte trecho, de que não haveria que se aplicar a instrução normativa de 2008, a instrução 829, como foi feito pela DRJ, uma vez que a discussão se referiria a serviço prestado em 2004, ou seja, antes da instrução. Pediu, primeiro, que seja reformada a decisão, sendo por via de consequência conhecido e dado provimento ao recurso com o cancelamento do auto, que seja deferido o benefício do efeito suspensivo, que seja decisão fundamentada para garantir o amplo direito assegurado e que seja notificado da decisão proferida. É o relatório, eu conheço do recurso, porque são presentes os pressupostos de admissibilidade. Quanto ao pedido do recebimento do recurso, que ele faz um pedido que é análogo no judiciário, um recebimento em duplo efeito, me serve salientar que o débito somente é definitivamente constituído com o esgotamento das vias recursais da seara administrativa, razão pela qual o recurso ele vai ser sempre recebido só no efeito devolutivo. A preliminar da vedação ao bis em idem, ela é o seguinte: ao sentido da recorrente, a fiscalização estaria sobre o mesmo fato gerador, realizando a exigência em duplicidade. Argumenta que a prestadora de serviço já teria recolhido contribuições previdenciárias sobre 85% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou da prestação. Todavia, estamos diante de obrigações diversas e impostas a diferentes sujeitos passivos. A obrigação que deu aso à exigência hora sob escrutínio, ela está prevista no artigo 31 da Lei 8.212 e refere-se à obrigação da empresa contratante dos serviços executados mediante cessão de obra, tem de reter e recolher os 11% sobre o valor, né, da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviço. A obrigação da empresa cedente decorre no disposto do artigo 30, e é nesse sentido que o artigo 38 da Instrução Normativa, bem como o artigo 100 da Instrução Normativa número 100, vedam a empresa contratante de serviço mediante a cessão de mão de obras alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pelas importâncias que deixar de reter. Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, caso de fato tenha havido um recolhimento indevido por parte da empresa contratada pela impugnante, pode ser solicitada essa restituição, não estando a impugnante desobrigada de fazer a retenção que é devida. Então, eu estou rejeitando essa preliminar. E a questão de mérito é mais chata, porque ela é um pouco mais técnica, assim. O relatório fiscal destaca que, como no contrato de prestação de serviço envolvendo a cessão de mão de obra, não existe a discriminação do valor do equipamento utilizado, neste caso, a base de cálculo para retenção não poderia ser inferior a 35% do valor bruto da nota, da fatura ou do recibo. E concluiu, né, que para encontrarmos a base de cálculo dos 11%, foi aplicada essa alíquota de 35%. Então, a recorrente que alega que a retenção previdenciária deveria ter como base de cálculo 15% e não os 35%. A época da ocorrência dos fatos geradores, isto é, no ano de 2004, não estavam em vigor nem a Instrução Normativa número 3, que foi a norma utilizada pela recorrente, nem a Instrução Normativa 829, que foi citada no acórdão recorrido para fim de esclarecimento quanto ao conceito de terraplenagem. Para a definição da base de cálculo da retenção e para a caracterização dos serviços, como bem lançado pela autoridade fiscalizadora, deve-se aplicar as disposições que constavam na Instrução Normativa 69, de 10 de maio de 2002, e na Instrução Normativa 100, de 2003, eis que eram as vigentes à época do fato gerador, que posteriormente foram parcialmente replicadas na IN 3 e na IN 829. Então, eu fiz a transcrição desses dispositivos. Eu vou passar a leitura das conclusões. Firmadas essas premissas, passo a análise das peculiaridades fáticas do caso em escrutínio. O contrato da prestação de serviço, firmado entre o recorrente e o José Stauffer, estabelece em sua cláusula primeira que o objeto seria, aí eu fiz a transcrição, seria o serviço de aluguel de equipamento do tipo retroescavadeira
conforme condições estipuladas no pregão tal. E quanto à discriminação do serviço, ele define o serviço como serviço de aluguel de equipamento do tipo retroescavadeira para abertura de valas e assentamento de tubulação, escavação, aterro e embarque de materiais. Comparando as disposições legais retromencionadas com a definição contratual dos serviços prestados, verifica-se que o assentamento da tubulação e embarque de materiais não se enquadram, a meu ver, né, nos serviços de terraplanagem, acervo sanitário e dragagem relacionados aos percentuais de 15%. Dessa forma, considerando que o contrato não especificou o valor da retroescavadeira utilizada, tampouco os valores de cada um dos serviços contratados, correta aplicação da alíquota de 35% para a identificação das bases de cálculo. Então, eu estou rejeitando a alegação. São essas as únicas duas matérias suscitadas, então o encaminhamento é de negar provimento ao recurso. Ok, obrigado, doutora. Está aberto aí para discussão. E se manifestar, a gente passa a votação, então. Mário, como vota? Acompanho o voto da relatora, presidente. Martim? Também acompanho a voto da relatora. Ricardo? Acompanho a relatora. Caio? Acompanha a relatora. Leonan? Acompanha a relatora. Juliano? Relatora, presidente. Também acompanho. Então, ficou negar provimento por unanimidade. Eu agradeço a doutora Ludmila pela participação e já passo a palavra para o doutor Leonan, que o próximo item da pauta é dele, da sua relatoria, interessado na mineração Itapeva, item 152. A palavra, doutor Leonan. Boa tarde a todos, obrigado, presidente. O item 152 da pauta, mineração Itapeva. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo a inconformismo com a decisão da DRJ. Da 13ª turma da DRJ de São Paulo, que por unanimidade de voto julgou improcedente a impugnação, cujo acordo restou assim emendado. Peço licença para não precisar ler o acordo, a gente vai tratar bem no relatório. De toda forma, vou apresentar o voto de forma resumida, conforme a autorização do regimento interno do CAF. O lançamento foi bem sumariado no relatório do acordo de resignação, pelo que passo a adotá-lo. Eu vou ler em resumo. Trata-se de crédito correspondente às contribuições devidas à Seguridade Social, são rúbricas da empresa patronal, né? Segurança Acidente do Trabalho, SAT e RAT, e tem a parte também dos contribuintes individuais e trabalhadores avulsos, contribuinte individual especificamente aqui, 20%. Nos levantamentos foram considerados como base de cálculo os valores declarados em GFIP, ou seja, houve a declaração, e os valores constantes das folhas de pagamento. A empresa solicitou compensação por meio de GFIP, que a grande controvérsia está nessas compensações. A empresa solicitou compensação por meio de GFIP, os quais anulariam o débito, mas tais valores solicitados não foram considerados no levantamento, pois a empresa informa que está discutindo judicialmente o direito à compensação, sem decisão transitada em julgado, e o período é setembro de 2000 a janeiro de 2001. Então, aqui, na verdade, foi declarado e ele pagou através de compensação, essa compensação foi glosada. Essa é a controvérsia. A impugnação foi bem relatada na decisão vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir de forma resumida também. Alega que tais créditos tributários foram objetos de compensação com débito tributário, pagamento devido, referente à majoração das alíquotas do fim social. E aí tem as legislações. E que as leis foram declaradas inconstitucionais pelo STF, consequentemente indevida majoração. A impugnante ingressou em 1994, com ação declaratória de inexistência de relação jurídica em relação à majoração da alíquota do fim social, acumulada com pedido de compensação. Alega que em outubro de 95, o juízo judicial, né, ao apreciar o pedido da recorrente, entendeu por bem julgar procedente a ação. Ante a sentença favorável, a recorrente, no ano de 2000 e 2001, efetuou a compensação. Cita o artigo 170A, e alega que, introduzido pela lei complementar número 104, de 2001, e alega que a lei não pode retroagir. Ele teria feito a compensação e teria uma decisão anterior à nova legislação. Não pode a autoridade administrativa aplicar o disposto no ADN COSIT 396,
e o artigo 12 da IN 2197. Consoante o artigo 170 do CTN, anterior à Lei Complementar 104, a compensação deve ser autorizada, mesmo sem o trânsito em julgado. À época estava em pleno vigor a Lei 8383. Consoante determina o caput do artigo 170 do CTN e Lei 8383, aplicável à época, iniciado o processo de compensação, respaldado em sentença judicial, restavam à autoridade administrativa as seguintes providências: apontamento do exato indébito fiscal da requerente, apontamento do exato crédito do fisco e homologação do efetivo encontro de contas. O artigo 170, com redação vigente à época, antes da Lei Complementar 104, permitiu a compensação de tributos respaldados em sentença judicial, mesmo que não transitado em julgado. Portanto, a autoridade administrativa não tem qualquer respaldo jurídico para não conhecer do período de compensação e requeriu anulação, isso lá na impugnação, né? A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, na decisão de piso, é dito inicialmente que não foi autorizada a compensação pela decisão judicial. Ademais, é consignado que a ação não tem relação com os levantamentos efetuados pela autoridade fiscal nesse processo administrativo. Em seguida, consigna que no processo judicial outro processo já, o qual sustentaria o direito a compensar neste processo administrativo fiscal, teve decisão liminar indeferida, sentença negatória e, posteriormente, trânsito em julgado negado, negando o direito de contribuinte em compensação. Logo, concluiu que o recolhimento da GPS, competência setembro de 2000, com valores a menor, ou seja, se compensando, até os recolhimentos da competência janeiro de 2001, é irregular, ainda que na sistemática anterior à Lei Complementar 104, de 2001, pois não houve autorização por sentença ou por liminar em qualquer momento do trâmite processual. Então, finalizou que se efetuou compensação em sentença favorável. Sem sentença favorável, é irregular a compensação, mesmo antes da Lei Complementar 104. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento, é o que importa relatar de forma resumida. Admissibilidade. O recurso voluntário atende todos os pressupostos, portanto, dele conheço. Mérito. Quanto ao juiz de mérito, passa a apreciar. Como informado em linhas pretéritas, o lançamento de ofício refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social, patrocinar a empresa e o SAT-RAT, e não recolhidas às épocas próprias para o período 9 de 2000 a janeiro de 2001. O levantamento considera na base de cálculo os valores declarados de REFIP e os montantes informados nas folhas de pagamento. Lá do outro, os argumentos de defesa residem no fato do recorrente ter anulado tais créditos via compensação efetivada em GFIP, exponto sua, compensando as exigências devidas à Seguridade Social com supostos créditos que alega possuir. O vindicado direito creditório seria decorrente de pagamento indevido baseado em leis declaradas inconstitucionais relacionadas ao fim social. Aí tem as leis aí. Sustenta que teria ingressado com ação judicial, processo número 94, alguma coisa, na primeira vara da Justiça Federal de Sorocaba, São Paulo, ação declaratória de inexistência de relação jurídica em relação à majoração da alíquota de fim social, em 1994, com pedido de compensação. Diz que em 95, a primeira instância teria julgado procedente o pleito e, com a decisão favorável, anterior ao regime da Lei Complementar 104, efetuou compensação no ano de 2000 e 2001. Vou fazer só uma parte aqui, para fazer um comentário. Apesar do contribuinte alegar esse processo, na verdade, esse processo aqui não tem nada a ver com esse processo administrativo que a gente está analisando. Eu botei até uma imagem mais abaixo no voto, o processo do qual ele se vale para compensar, apesar dele citar esse daqui, que teria uma sentença favorável para ele, o processo do qual ele realmente fez a compensação desses processos que a gente está analisando, é um outro que foi tudo indeferido. Foi indeferido a liminar, foi julgado improcedente, e basicamente estou negando provimento por causa disso. Eu adotei aqui uma parte da decisão do DRJ, apesar de ter grifado, eu peço venha, para a gente nem precisar ler, e sim para a parte dos meus considerandos. Avançando aqui para a página 9, desculpe. Página 9 do voto, que aí eu vou trazer a imagenzinha, vai ficar bem mais claro. Ora, no recurso voluntário, o recorrente mantém os argumentos da impugnação e não rebate o venerando acordo. Vale dizer, inclusive, que o recorrente mantém a fala acerca do processo 94, de 1994, o qual, em verdade, não se relaciona com a compensação indicada no GPS desses autos, desse processo administrativo que a gente está analisando. Folha 88 a 104.
que se relacionam com estes autos. E, de toda sorte, o citado processo 94 não tem autorização para compensar, exatamente pela falta de certeza e de liquidez do direito creditório. Aí ficou bem exposto na decisão da DRJ que eu adotei. Do outro lado, o processo 2000, e aí tem o número aí, 2000, bababá, da primeira vara da Justiça Federal de Sorocaba, que efetivamente se relaciona com a alegada compensação, foi desfavorável ao contribuinte e transitou em julgado. E o recorrente nada diz no recurso voluntário acerca deste tema, apesar de bem nítido nas razões da DRJ. Veja-se que realmente a compensação se relaciona ao processo 2000 e não 94. A título de demonstração, temos a seguinte página exemplificativa da GPS utilizada no ato de compensar. Aí tem uma sequência de GPS da folha 88 a 104. Eu peguei uma delas, que é a folha 99 aqui, que vocês podem ver. Aí aqui na nota de rodapé você vai ver que o processo que ele utilizou para compensação, para fundamentar a compensação, é o processo judicial 2000 alguma coisa. Esse processo teve liminar indeferida, foi julgado improcedente a sentença e transitou julgado como improcedente. Então, ele não tem autorização nenhuma para compensar. Então, aqui a questão não é nem analisar o regime, se foi antes ou se foi depois da Lei Complementar 104. Foi antes da Lei Complementar 104, que não exigia trânsito em julgado, mas ele sequer tinha autorização em algum momento para poder compensar. Então, ele não tinha como fazer essa compensação realmente. Por conseguinte, a questão é que, mesmo na sistemática anterior à Lei Complementar 104, o recorrente não possui, nem possuiu autorização judicial em seu favor. Não teve qualquer decisão favorável no processo 2000, que é o processo que ele cita no GPS. No recurso, ele faz referência a um outro processo, mas a GPS é esse processo 2000, da primeira vara de Sorocaba. Não teve qualquer decisão favorável, conforme relatado. Por último, a liquidez e a certeza do alegado crédito não é demonstrada em qualquer momento do processo. Ele não mostra certeza nem liquidez. Ele fica só com esse argumento retórico. Enfim, falando de um processo que, na verdade, não é o que tangencia esses autos, conforme a imagem bem posta aí, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, está aí a imagem da GPS, do número. Sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo, não cabe capítulo a analisar. Por conseguinte, né, provimentar o recurso é como voto, presidente, se uma leitura resumida, conforme a autorização do RICAF. Obrigado. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Ok, obrigado. Então, dúvidas, questionamentos? Passar a coleta dos votos, então. Mário, como vota? Acompanhe o voto do relator, presidente. Também acompanho, presidente. Ricardo? Acompanho. Mila? Eu acompanho também. Acompanho o voto, presidente. Juliano? Acompanho o voto do relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou negar provimento ao recurso por unanimidade. Vou fazer um registro aqui da data do julgamento, só um segundo. E já anunciando, bom, vou fazer agora, senão eu esqueço, só um segundo. Julgado dia... Vou botar aqui para fingir compatibilidade com a gravação aí, né? Então, os itens... Esse processo é do dia mesmo, viu, presidente? É do dia da hora. Só quando tem o turno mesmo, porque vai ser outra gravação, né? Então, julgado 7 e 8 período da tarde, o serviço 151 da Ludmila, mesma coisa, 152, e também esclarecendo a quem eventualmente consultar essa gravação, que o número 154, que virou na sequência da pauta de relatoria do Dr. Júlio Leonan, eles foram julgados por questão de conexão na manhã do dia 3/8 e concluídos no dia 4/8, também no período da manhã. Está registrado isso na ata. Então, vamos passar a pauta de hoje à tarde, tal como publicada. O primeiro processo, número 155, de Dr. Martim Gerson, foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Vai ser incluído em pauta especial. Da mesma forma, os itens 156 a 159 do Ricardo Chavegato também foram retirados de pauta, por força de pedido da PGFN, também vão ser incluídos em pauta presencial. Resta apenas o item 160, que é da minha relatoria, e eu vou passar de imediato a leitura.
desse processo. Interessado é a Fundação José Silveira, se trata de ato cancelatório de isenção. A única coisa que eu vou falar previamente aqui, até para contextualizar, esse processo ele é um processo que nem se julga muito mais que um CARF. O mais recente que eu pesquisei sobre o tema é de 2013, 2014, mas por que a gente está julgando agora? Porque o processo ele se perdeu. Esse processo ele foi reconstituído, se perdeu lá na repartição da Previdência, ficou faltando um pedaço, então quando conseguiram reunir os dois pedaços, é que ele veio para cá, né, para julgamento. Então, só fazendo esse parênteses, eu retorno com ele aqui até exaustivamente no relatório. Então, vou ler, realmente, é um pouco complicado para resumir, mas eu vou procurar ser célere na leitura. Bom, de pronto, cabe alertar que a lide tratada nos presentes autos, bem como no processo apenso no final 71, versa sobre uma mesma situação de fato, ou seja, o cancelamento da isenção de contribuições previdenciárias promovida pelo cancelatório número tal, de 2005, e em conformidade contra ele vertida pelo recorrente. Na verdade, o apenso se trata de mera reconstituição iniciada em junho de 2007 destes autos, que durante certo período se encontravam não localizados nas repartições de INSS fazendárias, sendo que em maio de 2013 os processos foram finalmente juntados, restando este como principal. E os indexados de documentos importantes constam apenas do processo apenas com destaque para o recurso contra a decisão de notificação que deve ser o ato cancelatório. Face a essa situação e para facilitar o acompanhamento das peças processuais, doravante as folhas constituídas do processo apenas são referidas acrescentando-se PROC 71 aos seus respectivos números. Retomando, trata-se da Fundação José Silveira, de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, tem seus objetivos sintetizados no artigo 2º dos seus estatutos, está aí relacionado, manutenção de serviço ambulatorial especial, hospitalar, ensino, pesquisa, prestação de serviços na área de saúde, programas sociais a comunidades carentes, e no parágrafo único consta que ela pode manter convênios, cooperação com entidades nacionais, estrangeiras, para a consecução dos seus objetivos. A entidade foi fiscalizada em procedimento que resultou na informação fiscal de dezembro de 2004, a qual propôs o cancelamento da isenção a partir de fevereiro de 99, por ter aquela infringido o artigo 55, inciso 5 da Lei 8.212/91, transferir recursos para outras entidades mediante doações, e ao estabelecer pensão vitalícia à esposa de seu ex-funcionário. A interessada contestou tal informação em janeiro de 2005, porém, em março de 2005, a Secretaria da Receita Previdenciária, mediante a decisão de notificação número tal, considerou procedente, tendo julgado o seguinte ementa, considerando aí que a não aplicação integral do eventual resultado operacional nos objetivos, configura desvio de finalidade estatutária, ensejando o cancelamento da isenção. Então, consequentemente, foi determinada a emissão do ato cancelatório de isenção, que aconteceu em abril de 2005. Aí houve uma impugnação, que está no processo apenso, e nessa peça a entidade demanda seja apreciado o parecer do Ministério Público da Bahia antes da impugnação perante o CRPS, né, o julgamento dessa impugnação que está promovendo. E aí disse que o julgador da decisão de notificação, aí o teor do recurso da entidade, não se manifestou sobre o fato de que a recorrente não apresentou o resultado operacional positivo a partir de 99, o que não foi sequer considerado na informação fiscal, não se manifestou acerca da farta documentação apostada em impugnação, comprovando que todo o recurso transferido era oriundo de convênios firmados com o poder público. Apesar de apresentar a documentação relativa ao ex-empregado Álvaro, da manifestação do Ministério Público, da clara natureza trabalhista da verba, o auditor julgou que este crédito seria uma típica pensão e que seu valor resultaria do resultado operacional, né, teria sido distribuído em função desse. O valor pago à Ernestina decorre do ex-empregado Álvaro, por força do contrato de trabalho havido com a recorrente, portanto, sem nenhuma relação com o artigo 55 da Lei 8.212, a confusão entre as competências do Ministério da Previdência e do Ministério Público, tendo este último a competência de apreciar a questão patrimonial, seus feitos decorreram de convênios firmados com a finalidade exata de cumprir os objetivos institucionais da recorrente, e, enfim, a prédio final, se julgar improcedente a informação fiscal, estabelecendo-se a isenção demandada. A impugnação foi recebida pelo CRPS em 2007, mas não chegou a ser julgada. Os dois processos pegou aquele período de transição, né, entre o julgamento pelo CRPS e o período
do CARF, então acabou indo para o CARF, aí o CARF devolveu esse processo que está aqui para origem em 2011, e o final de 71 foram por resolução, em 2011, ambos para verificação do cumprimento dos requisitos de isenção, conforme estabelecidos pelos artigos 44 e 45 do então novel decreto 7237 de 2010, e conforme já mencionado, foram os processos em questão juntados em maio de 2013. Está mencionado nesse ponto que, dado o cancelamento de isenção, foi lavrado em janeiro de 2010 auto-infração de contribuições previdenciárias, processo tal, para fim de previsão de decadência, sendo que nessa autuação não foram discutidas questões relativas ao mérito daquele cancelamento. Ocorre que tal processo deveria ter sido juntado a este processo, conforme orientado o parágrafo 2º do artigo 234 da IN 97109, que não foi observado pela repartição. Assim como o crédito tributário e coletivo de cancelamento de isenção já havia sido lançado, a informação fiscal exarada em 9 de janeiro de 2013 limitou-se a confirmar o não atendimento dos requisitos legais, atentos, portanto, para tanto aos termos da decisão de notificação, lá de trás, de 2005, né? E, de todo modo, a interessada manifestou inconformidade relativamente a essa última informação, arguindo em síntese que meio que reiterou, né, os argumentos já trazidos na impugnação lá de 2000 e também 2005, 2007, eu acho, que o cancelamento foi equivocado, porque não houve distribuição de patrimônio, que tem o parecer do Ministério Público apoiando aí todo o seu procedimento, que há um vício insanável na decisão de primeira instância, porque não existia na legislação vigente a possibilidade legal de cancelamento de imunidade de identidade de assistência social. Então, a decisão não foi fundamentada, não examinou os documentos que ela juntou, que seria essencialmente de defesa, prescrição intercorrente, diz que houve o crédito tributário foi alcançado pela decadência, salienta que a nova legislação de filantropia alcança os fatos imputados pelo fisco como causadores da penalidade, devendo ser assim aplicada, com fulcro no 106, e diz que a regra autoriza parceria entre a recorrente e entidades privadas para fins de assistência social, e que, segundo a Lei 12.101 de 2009, somente seria possível a aplicação da penalidade de suspensão de imunidade ao período em que se constatou o descumprimento dos requisitos. Então, os autos foram para o CARF, por meio de resoluções números tais e tais, retornaram os processos à origem em janeiro de 2016, sendo então emitido um novo despacho reiterando os termos da informação anterior. Foi basicamente a mesma coisa, não chegou a ter nenhuma informação nova. E aí foram os processos emitidos mais uma vez. Então, tem todo esse trâmite confuso processual causado pelo fato de, fundamentalmente, dos autos terem se perdido e serem objeto de reconstituição. Tá? Então, ficou confuso, mas finalmente chegou tudo junto aqui para julgamento. Mas, lembrando, ali é uma só. Tá? Que as peças estão espalhadas nos autos, mas eu estou fazendo referência aí nas páginas para quem quiser eventualmente olhar. Então, tem pedido o recurso. Aí eu estou, mais uma vez, reiterando, deve ser reiterado que a controvérsia posta nos autos é uma só, já passando ao voto, sendo processo apenas mera reconstituição deste, ainda que não tenham sido trasladadas algumas peças daquele para o presente. Deste modo, verifica-se equívoco da segunda turma da 4ª Câmara do CARF, quando exarou 2 resoluções em 2016, supramencionadas, que certamente decorreu do estado bastante confuso, repita-se, com peças que se complementam em ambos os processos, nos autos. De todo modo, será exarada por apenas uma decisão enfrentando recurso voluntário, originalmente, lá em 2005, intitulado de impugnação voltada à CRPS. Anote-se que, como foi exarada a informação fiscal adicional em 2013, manifestada em conformidade da contribuinte com relação a essa, são os argumentos de tal manifestação apreciados conjuntamente com os do recurso do CRPS, para que não se corrija excessivamente a defesa. Explicar esses pontos, como passar o enfrentamento das razões de impugnação, de resignação, primeiramente deve ser rejeitada a alegação de cancelamento de isenção teve por base do parágrafo 4º do artigo 55 da Lei 8.212, o qual está suspenso por força da DIN 2028 MC, pois na verdade o que ocorreu foi que o fisco entendeu ter se dado o descumprimento do disposto no inciso 5 desse artigo, que não teve sua eficácia suspensa por aquela ação judicial. Sequer foi citado o aludido do parágrafo 4º no ato conciliatório, emanado com base no parágrafo 8º do artigo 206 do decreto 1048/99, vigente à época. Ademais, foi o ato combatido lacreado, ainda que subsidiariamente, o inciso 1º do artigo 14 tem razão recorrente, portanto, valeu citar em entendimento hora compartilhado, decidido pelo STF em 29 de maio de 2015, na reclamação 2935 de São Paulo. Também não prospera a alegação da interessada de que houve confusão entre as competências do Ministério da Presidência e o Ministério Público, tendo este último a competência de apreciar a questão patrimonial.
visto que dispõe o precitado parágrafo 8º do artigo 216 do decreto 3.048/99, corrigindo aqui, tá, na minha minuta, eventuais erros de digitação. Então, está aí colocado, né, no artigo 216, que é a fiscalização do INSS. O INSS cancela a isenção da pessoa jurídica, que não atendeu os requisitos previstos no artigo, e a fiscalização ela emite uma informação fiscal na qual relatará os fatos que determinam a perda da isenção. Parecer 3133 da Consultoria Jurídica da INSS poderia respeito do assunto. Observa-se da norma vigorante que o INSS é a entidade competente para a concessão de isenção das contribuições para a Seguridade Social. A lei atribui a que previdenciária incumbência de receber os requerimentos de concessão e renovação da isenção das contribuições previdenciárias. A derivação lógica dessa incumbência, que ela também, o INSS tem o poder e dever de fazer essa fiscalização das exigências do artigo 55 da Lei 8.212, e o parecer foi aprovado pelo Ministério da Previdência Social, etc. Então, veja o ponto seguinte, que a fiscalização previdenciária, hoje abarcada nos casos da Receita Federal do Brasil, tinha competência sim para verificar se a entidade cumpriu os requisitos necessários à manutenção da isenção, inclusive no que se refere às suas repercussões patrimoniais. No tocante à correção de decadência com base no artigo 173, tem-se ela por completamente equivocada, pois o presente processo versa sobre resignação contra ato cancelatório de isenção, não veiculando lançamento de crédito tributário passível de ser atingido pela decadência nos termos da norma citada. Nessa toada, também é que se afastar as alegações de prescrição intercorrente, até mesmo por força do seguinte enunciado simular, estou colocando no CAF número 11. Melhor sorte não favorece argumentos de que a nova legislação de filantropia alcança os fatos imputados alegados pelo fisco como causadores da penalidade aplicada à FJS. A defesa faz a leitura tortuosa do artigo 106 do CTN, pois este não prescreve em seu inciso simplesmente que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito para todos os atos não definitivamente julgados, mas sim que ela aí se aplica caso ocorram as hipóteses dispostas nas linhas daquele inciso, ou seja, quando deixe de definir como infração, quando deixe de tratar como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento, etc., quando combine penalidade menos severa, que é prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Não se tratando do caso encomenda das situações referidas nas alíneas supratranscritas, tampouco tendo a legislação superveniente aos fatos caráter interpretativo, não procede questionamento. Deve ser rejeitada por motivos similares à tese de que a suspensão ao direito à imunidade, nos termos do artigo 31 e 32 da Lei 2101 de 2009, é limitada ao período em que se constataram o descumprimento de requisitos. Isso porque essa lei não retroage, como visto no que diz respeito aos seus aspectos de direito material, havendo o artigo 45 do decreto 7237 de 2010, deixado bem claro tal alcance. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em curso no Ministério da Fazenda são encaminhados à unidade competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos de isenção, na forma do rito estabelecido no artigo 32 da Lei 12.101 de 2009, aplicada à legislação vigente à época do fato gerador. Essa feita, eventual limitação temporária contida no artigo 32 contra os efeitos da aferição dos cumprimentos dos requisitos legais para a isenção, tratando de norma de direito explicitamente material, não retroage, por suposto, aos eventos sob análise. Nesse rumo, resta sem respaldo do entendimento da recorrente que o CARF teria determinado a aplicação da lei nova aos processos definitivamente julgados. Pelo contrário, as resoluções deste órgão tiveram por escopo atender as normas de direito processual, de modo que, no trâmite do processo de cancelamento de isenção, conforme a reprodução dos parágrafos acima do artigo 45, com reprodução a parágrafos acima do artigo 45 do decreto 7237, literalmente atesta, foram verificados os requisitos de isenção na forma do rito estabelecido no artigo 32 da Lei 2101 de 2009, aplicada à legislação vigente à época do fato gerador. Já no tocante às questões relativas à comprovação de que os recursos eram de órgãos públicos, falta de exame de documentação, entendo que tais aspectos se confundem com o mérito do pleito recorrente, sendo nessa qualidade objeto da apreciação da sequência. De pronto, deve ser referido que a jurisprudência dos tribunais superiores já assentou em existir direito adquirido a regime jurídico de imunidade, valendo citado entre outros precedentes contidos aí em decisões do Supremo. Eu vou pular, que todos conhecem esses precedentes. Também a STJ tem similar entendimento, está aí também a súmula 352, também de todos conhecida. Bem firmado a tal ponto, está claro que a fiscalização previdenciária no segmento da RFB pode verificar se a entidade imune preenche os requisitos normativos para o gozo da imunidade de foco, face à legislação vigente na época dos fatos geradores. O seu turno diz o inciso 5 do artigo 55 da Lei 8.212/91, embasamento normativo da autuação. Considera isenta das contribuições caso a entidade aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, apresentando anualmente ao órgão do INSS competente na atuação circunstanciados de suas atividades.
A recorrente entende que o fisco não verificou a existência do resultado operacional da entidade, não se podendo confundir o conceito de resultado com o de patrimônio, como fez a decisão combatida. Com razão recorrente, fato, resultado e patrimônio são conceitos bastante distintos, sendo resultado positivo decorrente de apuração de receitas e montantes superior ao somatório de despesas e custos. Que diz respeito a pessoas jurídicas do gênero da interessada, norma brasileira de contabilidade específica para entidades sem fins lucrativos, estabelece que entidades sem finalidade de lucro são aquelas que o resultado positivo não é destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são denominados, respectivamente, de superávit ou déficit. O valor de superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta de superávit ou déficit do exercício, enquanto não aprovado pela Assembleia dos Associados, etc., depois deve ser transferido para a conta do patrimônio social. Nesses termos, deveria o fisco, se quisesse demonstrar a violação da regra do inciso 5 do artigo 55 da Lei de Custeio, apontar os registros contábeis da conta de resultado, identificando os lançamentos que denotam que parte do superávit oferido pela entidade no período examinado foi direcionado para as doações a outras entidades e para o pagamento de pensão à viúva dos funcionários. Não existe tal demonstração. Contudo, limitando essa informação a aludir folhas tais, no que se refere aos valores das doações, que são transferências de recursos e assim não poderiam ser classificados em gastos com assistência social e doações. Grupo Filantropia da Escrituração. No pertinente à pensão, não poderia ela ser computada como gratuidade. A decisão guerreada busca assimilar os conceitos de resultado e patrimônio, na medida em que, por óbvio, o confronto de receitas e despesas acabam por impactar no patrimônio. O legislador refere expressamente ao caráter eventual do resultado operacional, que aponta para a aferição de um possível e não necessário a rigor resultado positivo. As naturais do patrimônio por conta da dinâmica de lançamento de receitas e despesas, sejam elas em conformidade com o estatuto, que será mais adiante abordado. Assim, não há como prosperar as conclusões do fisco com base no descumprimento do exposto no artigo 105, inciso 5, da Lei 8.212, de 91. E para esta constatação, deve chamar a atenção também, ainda que a título subsidiário, que a fiscalização também trouxe à baila, como supedâneo para as conclusões, a verificação desde o atendimento ao inciso 1 do artigo 14 do CTN. Está aí transcrito, então cabe examinar a situação fática também do institucional. Conforme a informação fiscal de 99 a 2002, a entidade transferiu recursos mediante doações a terceiras entidades, que não são gastos como assistência social, mas meros repasses financeiros não previstos no Estatuto da Referida, constituindo-se em distribuição de patrimônio. Tal entendimento está em conformidade com o exarado parecer CJ-MPS número 2617 de 2001, segundo o qual doações a outras pessoas jurídicas representam distribuição e transferência de patrimônio. Por sua vez, a recorrente afirma que os recursos são meros repasses de valores recebidos em função de convênios firmados entre elas e órgãos públicos vinculados ao município de Salvador, Fundação da Criança e Adolescente, Fundac, Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, CETRAS, com vista à realização de atividades em benefício de crianças e adolescentes, amparando-os em creches, atividades profissionalizantes, etc., dentre outras ações típicas de assistência social. Ora, mais uma vez, temos assistir a razão à entidade. Nossa, de início, que a fiscalização não cogita da inexistência dos convênios, nem de que as atividades nele previstas não tenham sido verificadas. A propósito, aliás, basta compulsar os volumes anexos autos que atestam tal situação. Eles são fartamente documentados os convênios firmados, a responsabilização pela aplicação dos recursos liberados, oriundos de fundos de assistência social e os termos de prestação de contas, relatórios de atendimentos assistenciais, comprovando de inscrição das entidades beneficiárias no Conselho Municipal de Assistência Social, etc., etc. Apesar disso, a fiscalização entendeu que os repasses financeiros não estariam previstos no Estatuto Social da entidade. Mas tal documento, porém, não se vislumbra qualquer vedação ou incompatibilidade entre tais doações e as atividades previstas no Estatuto, valendo reproduzir os seguintes trechos. Eu já tinha transcrito antes, aqui só estou destacando que no próprio Estatuto está, sim, autorizado que, para a realização dos objetivos, a Fundação manterá, onde convier, de acordo com seus pontos de atividade, convênios com as entidades nacionais de natureza público-privada. Então, tem um permissivo estatutário, sim, para ela entrar, realizar essas atividades de assistência social mediante convênio com entidades públicas, né? Ao contrário do que havendo informação fiscal e decisão contestada, portanto, não há vedação alguma. Diversamente, é permissivo expresso no Estatuto da entidade para que sejam realizados convênios para a consecução de suas atividades assistenciais. Também merece acolhimento a colocação da recorrente, segundo o qual não há vedação de doações a terceiras entidades, ainda que elas não possam ser computadas como gastos com gratuidade. Nesse sentido, refere-se para parecer MPAS número 2140/2000, do qual se extrai o seguinte trecho: registros que os donativos a outras entidades não são gastos com assistência social, caracterizando-se como mero repasse financeiro e este não representam o custo da atividade. Deste modo, que a entidade contabiliza para demonstrar o cumprimento das exigências legais refere-se a um fundo, foi um caso de um outro caso, de uma outra entidade, que é um tal geriátrico lar de idosos. Vale transcrever a respeito, ainda,
exceto de pronunciamento do conselheiro João Donadon, coordenador da Secretaria Presidencial, numa reunião do Conselho Nacional de Assistência Social, inclusive pela interessada. Então, vamos lá, o parecer número tal, que é aquele que é citado antes, né, que eu citou aquele trecho, é muito claro no seu emenda ao rezar que donativos a outras entidades não são gastos com assistência social, porquanto meros repasses financeiros não representam custo de atividade. Volto a dizer, nada impede que a entidade faça doações, mas elas não podem ser cuidadas como gratuidade, até porque isso ocorresse nenhuma delas aplicaria nada de assistência social. Transferiam umas para as outras entidades o valor correspondente ao percentual necessário, e essa entidade tomaria aquele valor como receita apenas para aplicar 20% daquela parte, por sua vez, poderia repassar para a entidade, assim sucessivamente, para que nenhuma viesse a fazer nada, já que isso iria se indo com o tempo. Apesar das observações, na mesma sessão, referido, o conselheiro destacou: nada impede que ela doe. Isto não é motivo para descaracterizar a entidade, mas não se pode considerar como gratuidade a clientela da assistência social. Eu coloco, cabe aderir essas ponderações, pois a não classificação de doações a terceiras entidades prestadoras de assistência social como gastos com assistencializados pela própria entidade não se confunde com impostos de distribuição de patrimônio, até mesmo porque se tratam de repasses de convênios com entes públicos, muito menos com distribuição de resultado operacional, situação essa sim aptas a descaracterizar a entidade. Desse modo, não para o fato de justificar a aplicação dos dispositivos normativos que deram asa à informação fiscal no que se refere a tal aspecto de controvérsia. Outro giro tem-se que a entidade paga desde fevereiro de 2001 valores a Ernestina, viúva do desempregado Álvaro, em pensão vitalícia instituída pela resolução presidente número tal, aprovada pela Promotoria das Fundações da Bahia. A interessada solicitou que tal benefício, salientou que tal benefício foi previsto ainda no decorrer do contrato de trabalho do empregado e oferido em função dessa avença, revestindo-se assim de natureza trabalhista na previdenciária. Exceto as quantias em relevo, não se confundem com assistência social ou gratuidade, ao menos nos termos em que estipulados no Estatuto, sendo descabida a classificação contábil de despesas como gasto com gratuidade. Também que não se verifica, até mesmo porque não comprovado, distribuição de resultado operacional. A figura ainda inapropriada atribuída à natureza previdenciária da pensão, pois não foi paga pelo órgão previdenciário. Apenas se doar, como consequência de importuno, poderia se delinear tal adjetivação. Por outro lado, as decisões trabalhistas relacionadas à entidade referem-se a empresas públicas, sendo questionável a sua aplicação ao caso concreto, sem mais detalhamento a seu respeito. Também a resolução que embasou tais pagamentos, a qualquer menção a esse pagamento ser efetuado de utilização, que com impropriedade refere o parecer do MP da Bahia, no caso da recorrente. De toda sorte, ainda que haja traços de liberalidade de tais pagamentos, é defensável razoável o entendimento da existência de vínculos concretos com o contrato de trabalho do empregado, ainda mais quando o benefício foi aprovado pelo órgão ministerial, não sendo descabido ainda constar sua exigibilidade perante a Justiça Laboral, que afasta a conclusão pelo entendimento de existência de distribuição de patrimônio. Essa fita, e em se tratando de casos isolados, não se revelam para os pagamentos motivos suficientes por si só para respaldar o ato cancelatório de isenção. Quem é disposto, voto por dar provimento ao recurso. Esse é o voto, senhores. Dúvidas? Questionamentos? Senão eu passo aqui a votação. Mário? Um voto. Acompanho o voto do presidente. Martim? Também acompanho o voto. Ricardo? Acompanho. Acompanho. Caio? Eu acompanho. Caio? Acompanho o voto. Renan? Acompanho o voto, presidente. Juliano? Acompanhe seu voto, presidente. Ok, então todos acompanham, ficam por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. E, nesse momento, na ausência de questões adicionais a serem tratadas, eu declaro encerrada a reunião de agosto de 2020, da segunda turma, da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento, e podendo autorizar aí o encerramento da gravação. Obrigado a todos.